Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todos estejam com saúde, com tranquilidade. Vocês e a família de vocês, logicamente, seus amigos. Espero que todos estejam bem, seguindo as recomendações aí da Organização Mundial de Saúde, procurando isolamento. Logicamente, para os que não podem fazer esse isolamento, que são os trabalhadores que continuam mantendo a nossa sociedade aí ativa, primeiro eu agradeço por estarem trabalhando nesses setores que são essenciais. E segundo, lembrem-se, tomem cuidado, não toquem o rosto durante o trabalho, tá? Lave sempre as mãos, higienize as mãos sempre que puder. Pessoal, esse é um momento diferente, exige então técnicas diferentes de aula. E eu venho buscando formas diferentes e formas mais dinâmicas e interessantes de levar o conteúdo a vocês. Então nessa aula de hoje eu fiz um formato podcast, que eu já trabalhei com isso há um tempo atrás, e entrevistei 2 ex-alunos que trabalham na área, que têm uma vasta experiência e que trabalham em setores muito interessantes. Então eu espero que esse episódio de hoje, eu vou chamar assim, do nosso podcast de quarentena, seja interessante para vocês e que mostre como um tecnólogo em automação industrial trabalha. Ok, meus amigos? Então, um forte abraço a todos e espero vê-los em breve em sala de aula, para as nossas aulas que são sempre dinâmicas, alegres e que trocamos tantas informações, tá bom? Um forte abraço para vocês, para a família de vocês, fiquem bem e bora pro episódio de hoje. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a essa aula diferente, para um período diferente, né? Hoje o assunto é automação industrial e eu chamei alguns ex-colegas de trabalho, ex-alunos da instituição, para falar de sua experiência profissional na área. Chamei meu amigo Júlio César, tudo bem, Júlio? Opa, boa noite, Nélio, boa noite, pessoal. E também chamei meu amigo Samuel Meirelles, tudo bem, Samuel? Opa, tudo bem, Nélio? E aí, pessoal? É isso aí, esses 2 amigos formaram na instituição e trabalham na área. Então a ideia é passar para vocês um pouco dessa experiência profissional e mostrar a quantidade de funções que um tecnólogo em automação industrial é capaz de executar. Eu separei para esse primeiro momento da aula que cada um se apresente e fale qual o seu trabalho desenvolvido. Primeiro eu vou passar a palavra para o Júlio. Então, Júlio, você tem trabalhado de quê? Então, eu trabalho no Instituto Senai de Automação, que é o bloco ao lado aí do Senai, né, do Senai Túlio Bolonha. Eu trabalho na área de automação, mais em específico na área de desenvolvimento de projetos de inovação. Então, como que funciona? Um cliente, ele chega para nós com uma ideia, um projeto que ele gostaria de desenvolver, porém esse cliente não tem braço para desenvolver, não tem a sabedoria suficiente, não tem equipamento, então ele não consegue desenvolver por si só a ideia que ele traz. Então nós escutamos a ideia do cliente, adequamos aquilo que condiz com a realidade, porque tem muitas coisas que assim, ficam meio fora, né, que não dá para ser desenvolvido, ainda mais pelo prazo curto que nós temos para desenvolver qualquer projeto. Então, nós adequamos ele a uma realidade, adequamos a realidade também da aceitação do mercado também, algo que seja condizente com o que o mercado pede, e desenvolvemos a solução para ele. Nós desenvolvemos protótipos, nós não fazemos produto em escala, nós não fazemos produção, somente protótipo. Júlio, você falou de adequar para o prazo. Qual que é a média de prazo que vocês têm para pegar a ideia e transformar ela em um protótipo?
Então, varia bastante. Tem projetos que são contratação direta, que esses são mais abertos, mas em torno na faixa de uns 3 anos, 2 a 3 anos. O mais longo que você já pegou durou quanto tempo? 2 anos e meio. Entendi. Você trabalha, então, desenvolvendo a ideia de um cliente, né? Então, eu posso imaginar que trabalha com diversos equipamentos, né? Desde microcontrolador mais simples até o CLP mais complexo, certo? Basicamente sim. Nós trabalhamos lá com uma gama de projetos que não tem muitas ligações entre eles, né? Um exemplo, nós trabalhamos uma vez desenvolvendo um projeto que é para uma empresa que ela precisava fazer o tratamento de água. Em outro momento, nós estávamos desenvolvendo um projeto de fazer uma empilhadeira automatizada. Então, assim, são projetos que não têm ligação entre si, mas que nós desenvolvemos os dois. Em um deles nós usamos o CLP e outro nós usamos um microcontrolador. Nessa turma que a gente está gravando esse áudio, eu contei a história da central de tratamento e contei inclusive a coincidência que foi toda a pesquisa que foi feita para criar o equipamento e depois aparece um vídeo bem didático lá no Manual do Mundo explicando o processo, não o equipamento, né? Mas o processo, aquele que a gente teve que estudar e buscar a informação assim, quase que do nada, né? Logo depois aparece um vídeo, uma coincidência muito grande, né? Não, impressionante como isso não aconteceu, não foi só uma vez, né? Mas vários projetos aí tiveram isso daí também. Mas depois a gente fala mais sobre algum projeto aí. Deixa eu apresentar o Samuel também. Apresentar não, né? O Samuel vai se apresentar. Então, Samuel, diga lá qual é o seu trabalho, o que você vem fazendo. Opa, então, atualmente, como você disse anteriormente, eu estou morando nos Estados Unidos e eu estou trabalhando na Tesla, na fabricante de carros, né? Carros elétricos. E a minha posição lá, hoje, eu posso dizer em português que seria como um técnico de manutenção. Eu atuo na área dos robôs no Model 3. A minha função lá basicamente é manter os robôs rodando, funcionando, e qualquer tipo de manutenção eu realizo ela, e qualquer tipo de problema também eu tenho que solucionar ele, seja físico, de peças, de equipamentos ou software, programação. Eu tenho que estar pronto para resolver isso. Você traduziu para técnico, mas você desenvolve um trabalho que vai além disso, né? No caso, então. Eu não sei, porque realmente eu não sei como que traduziria isso, mas como um técnico de manutenção. O áudio deu uma perdidinha. Então, sim, traduzi para técnico de manutenção, porque não sei como falar isso de outra forma. Mas sim, o conhecimento exigido para essa função é bem maior do que o nível técnico, com certeza. E você pode falar isso porque você tem os dois cursos, né? Você tem o técnico e o tecnólogo, certo? Eu tô vendo aqui o Model 3 aqui. O Model 3 é um carro que, segundo o site aqui, faz de 0 a 60 milhas por hora em 3,2 segundos. Tem 2 motores e o negócio é bem tecnológico mesmo, né? Então você mexe nos robôs que fabricam esse carro, é isso que você está falando? Isso, eu fico na linha de montagem. Eu dou manutenção dos robôs que fazem a montagem do corpo dele. A gente fala que a primeira parte é o body shop, que é a montagem da carcaça dele. Depois ele vai para pintura, vai para a montagem interior dos motores e acabamento, mas eu fico na primeira parte. Esse aqui é Nossa, o painel dele é uma tela de 17 polegadas. O que é isso? O negócio é gigante. O Model 3 parece uma televisão saltando para fora, né? É legal. Os outros já são embutidos no painel mesmo. O Model 3 é o único que tem essa tela para fora aí.
bem grande, bem legal. Inclusive você pode jogar até videogame enquanto o carro dirige sozinho para você. Você tá de brincadeira. Mesmo. Bem legal. Deixa eu te falar, como é que você entrou aí, cara? Fala pra galera aí, como é que foi o processo pra entrar aí? Cara, então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em um outro lugar, na indústria também, só que era uma indústria alimentícia, né, especificamente de doces. Lá eu estava trabalhando realmente de técnico de manutenção mesmo. Então, assim, aí com o tempo, aqui tem uns sites de cadastro de currículo, igual tem no Brasil mesmo. E eu fiz esse cadastro do meu currículo lá. E um certo dia o pessoal me ligou: aqui é da Tesla, a gente interessou no seu currículo, eu queria marcar uma entrevista com você. Aí eu falei: uai, é trote, né? Mas vamos lá. Aí eu marquei, fui na data marcada, não era trote, e foi isso, cara. Eu conversei com os caras, foram bem receptivos, bem legal, e 2 semanas depois, inclusive estava aí no Brasil, eles me mandaram um e-mail falando que gostaria que eu iniciasse a trabalhar o meu trabalho lá assim que eu voltasse. E foi isso, cara. Foi bem assim, foi bem surpresa mesmo pra mim. E deu bem certo, foi bem legal. Tô gostando bastante, inclusive. Você lembra quais foram as exigências que eles fizeram aí pro emprego? Eles pediram um curso superior na área, e eles fizeram várias perguntas para mim na entrevista presencial em relação à área em si. Eles me perguntaram desde coisas simples, qual a diferença de corrente alternada para corrente contínua, como uma coisa mais específica, como movimentar o robô no eixo X, ou qual o tipo de movimento, join, junta, eixo ou ferramenta, no caso português, seria para fazer um movimento específico. Então, assim, eles me fizeram várias perguntas em relação à área para terem certeza que eu sabia de onde eu estava entrando, né? Mas, assim, em relação a estudo, eles pediram a graduação, pediram a comprovação, e outra coisa que eles fizeram também foi checar o meu histórico. Então, eles ligaram para os últimos 3 lugares que eu trabalhei para saber a meu respeito. Inclusive, eles ligaram no Brasil. Caramba! Tô vendo aqui no site que tem telhado solar e painéis solares também na fábrica que você trabalha. Sim, os telhados solares são lançamentos, né? Eles começaram a ser desenvolvidos ano passado, se eu não me engano, e é um negócio que está sendo implementado ainda. Mas a geração de energia dos painéis solares normais é bem comum aqui. Aqui 95% das casas tem painel solar, e eu acho que eu posso chutar que cerca de 30% hoje são da Tesla, porque eles usam um sistema de baterias muito bom. A bateria deles hoje é uma das melhores, consegue armazenar uma boa carga e tem um aspecto visual bonito, né, que é um negócio que conta bastante. É um bom comentário. O aspecto visual é importante porque o grau de inclinação dos painéis aí é maior do que aqui no Brasil, né? Então, a maioria dos painéis instalados sobre um telhado é possível ver da rua, né? Sim, é bem visível. Tá bom. Depois eu volto a falar mais com você. Agora perguntar pro Júlio. Júlio, e no seu trabalho, você tem algum exemplo, pode ser até mais de um, que consegue condensar todo o seu trabalho e mostrar assim como você trabalha aí no Instituto? Então, Nélio, um exemplo assim fica complicado, mas grande parte do que nós desenvolvemos lá é basicamente um aprender constante, né? Uhum. Então, assim, nós nunca sabemos o que nós vamos fazer amanhã, a gente não sabe qual que é o nosso serviço de amanhã, sabe que vai ter que desenvolver uma aplicação.
Então, assim, muito do que a gente pega é muito daquela parte de CLPs de programação, na área de CLPs, e muito também de microcontroladores. Então, sabendo mais ou menos dessas duas tecnologias aí, nós conseguimos desenvolver o nosso serviço, né? Mas eu sei também que você trabalha muito na área de mecânica, né? Inclusive... Trabalha também. É uma área que até, inclusive, você gosta bastante. Fala de algum projeto aí pra gente. E descreve ele, por favor. Então, eu vou dar um exemplo aqui da empilhadeira automatizada que nós desenvolvemos lá, que nele eu tive uma pouca participação na área mecânica, mas fazendo montagens mesmo de mangueiras, conexões hidráulicas, mais nesse quesito mesmo. Mas nós fizemos o desenvolvimento da placa, foi lá no Senai também. Nós desenvolvemos a placa eletrônica, que recebia um microcontrolador, no caso uma Raspberry Pi, é basicamente um computador, não chega nem a ser mais um microcontrolador, né? Uhum. Que ela processava imagens e conseguia discernir, né? Saber o que era linha, o que era curva, geometrias simples, geometrias básicas, mas que possibilitava ela se localizar num espaço. Certo. Essa empilhadeira, só para explicar para o pessoal, é aquelas que o operador dirige a empilhadeira, né? Aquelas grandes. Exatamente. E aí, chegou para a gente a solicitação de uma empilhadeira, né? Nós passamos uma empilhadeira e nem sempre chega a empilhadeira que nós desejamos, né? Mas chegou uma empilhadeira lá, a mais básica que tinha, não tinha nada de eletrônica nela, e todo o sistema dela teve que ser remodelado para conseguir fazer as movimentações automatizadas. Então, a gente tem que fazer basicamente do zero a mecânica dela, né? E aí mecânica e a elétrica. Aham. Eu lembro até que você teve que refazer até a carcaça da empilhadeira, não foi? Uma parte. Não, refizemos sim. Um fato engraçado que chegou a acontecer foi que nós estávamos desenvolvendo o projeto. Em um dado momento, nós tivemos um projeto de cabeamento lá que não sabíamos como é que fazia aquela ligação, não sabia como é que... Porque os cabos lá é um grande emaranhado, né? Então, saímos ligando para todo quanto quem dá assistência autorizada nesse tipo de equipamento e não conseguimos achar respostas, né? E fomos testando, fazendo a medição de cada item, de cada cabo, descobrimos como é que fazia a ligação. E pouco tempo depois, uma das pessoas que nós ligamos perguntando como é que funcionava, nos ligou novamente perguntando como é que fazia uma certa alteração no equipamento. Ou seja, nós atingimos assim, um nível de aprendizado sobre a máquina tão grande quanto um pessoal que trabalha na autorizada conseguiria resolver, né? Entendi. Ela opera ela opera por inteligência, né? Seguindo faixas no chão, não é isso? É isso que você falou, que ela reconhece a geometria simples. É uma linha no chão e ela consegue ver esta linha com a câmera e tomar decisões, não é isso? Isso, basicamente é isso mesmo. Porque nós partimos do pressuposto que todos os galpões já vêm com marcações. Essas marcações, elas dividem as baias, né? No caso, seriam as ruas do galpão. Então, através dessas marcações pré-existentes, elas teriam que ser reforçadas, é claro, ou até feitas, né, de acordo com o projeto do galpão do cliente. Nós não sabemos para onde ela vai parar. Então, mas isso aí é um pré-requisito, ela ter as faixas que ela pode utilizar para navegação, e a câmera dela não pode ser obstruída de forma alguma, porque senão ela vai perder todo o senso de navegação. É como se fosse um operador mesmo. Deixa eu falar um negócio para os alunos aqui, porque eu sei que nessa turma tem um aluno que é entusiasta da robótica Lego, que é uma parte que o Samuel já trabalhou também. E às vezes quando a gente fala, tem uma linha no chão e o robô, essa máquina que você fez, vai seguir a linha, não significa que tem um sensor lá embaixo olhando para essa linha e medindo ali os sinais. Não. A câmera capta a imagem do ambiente e ele não precisa seguir nem sobre a faixa, né? Às vezes a faixa pode ser na lateral do lado direito, do lado esquerdo, e o robô vai sempre caminhar tomando a decisão baseado na linha, né? Não significa que ele é obrigado a seguir a linha, né?
Exatamente. Uhum. No nosso caso, como o galpão tem marcações dos dois lados da rua, né, digamos assim, Uhum. então ele identifica as duas linhas, tira uma média de distância e faz um algoritmo P&D para ele se manter no centro das duas linhas. Ótimo. E na penúltima aula eu falei para ele sobre P&D. Ah, bacana. Muito bom. O Samuel, quando você trabalhou no Senai, além de ter trabalhado como professor de robótica, você também foi competidor robótica, né? Pelo Senai. Sim. Essa Sim. experiência te ajudou nessa entrevista que você fez lá para, por exemplo, essa questão das juntas, movimentação do robô. Essa ideia você tirou desse background seu? Sim, eles me perguntaram a respeito do meu trabalho como professor. Que lá tem que eu era professor de robótica. Eles perguntaram qual tipo de robô e tudo mais, e foi uma pergunta que eu já sabia responder em si. Mas a parte da robótica Lego, eles não. Assim, um senhor mais velho, um supervisor mais velho lá, chegou a comentar: meu filho também participa aqui na escola dele desse robótico e Lego. Então foi esse único comentário a respeito. Mas com certeza é um peso a mais, né? Mas então a experiência de programar e de construir robôs no Lego não teve tanto efeito assim para você, não, né? É bem diferente, né? É bem diferente. Mas assim, é claro que a nível de criatividade isso ajuda demais. Então, assim, é um estágio, um estágio diferente. Então, assim, na minha opinião, trabalhar com Lego ajudou muito no desenvolvimento da criatividade. E foi uma coisa que me ajuda muito quando eu vou pensar em uma estrutura robótica, industrial ou móvel. Então, assim ajuda. O áudio tá bem ruim. Mas basicamente o que você disse é que o conhecimento em si de trabalhar efetivamente com material não foi essencial, mas a forma de trabalhar e aquela maneira de aprender a construir soluções, isso sim você levou para a vida, né? Mas Uhum. É porque eu acho importante separar essas coisas, principalmente para quem está entrando agora, que tem essa vontade de trabalhar com uma coisa assim mais simples e mais lúdica, como se isso fosse de fato o que é a indústria. E não, isso é um caminho que a gente didaticamente constrói para te conduzir ao conhecimento específico industrial, né? Sim, exatamente. São coisas totalmente diferentes, são realidades totalmente diferentes. São situações, principalmente situações totalmente diferentes. Mas não quer dizer que aquele básico, vou classificar essa robótica Lego básica, não possa ser de grande ajuda para você. Eu acho que todo conhecimento é de ajuda se você souber aproveitar ele. Para mim, foi de grande ajuda e me ajuda muito. Então, até hoje em dia, às vezes eu olho para algum tipo de sistema funcionando e falo assim, nossa, né, é uma coisa que eu poderia ter usado lá no Lego. Ou eu vejo alguma coisa que não está dando certo e penso, nossa, eu já resolvi isso usando o Lego. Então, assim, você pode aproveitar isso. Entendi. Olha, eu acho que para a nossa primeira conversa aqui sobre o assunto, eu estou satisfeito. Eu acho que a gente já deu uma ideia dos caminhos que os alunos podem trilhar, seja no desenvolvimento de novas tecnologias e novas soluções, como o Júlio vem trabalhando, seja como trabalhando numa das maiores empresas do planeta e temos como patrão Elon Musk, né? Que é o Samuel. Júlio, obrigado demais. Valeu e espero contar com você em próximas aulas, tá bom?
Eu que agradeço. Estamos aí para o que deve é. O que precisar, só chamar. Valeu demais. E Samuel, brigadão demais, cara. Forte abraço e espero contar com você de novo no futuro, falou? Cara, eu que agradeço. É um prazerzão poder participar e fico muito feliz por ser convidado. Vou estar na próxima, sim. Muito obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou.